Bom dia, pessoal do Colégio Luma Carolina, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Como tem sido aí, como foi essa semana, né? Essa semana anterior, vocês compreenderam a atividade, o conteúdo. Eu espero que esteja correndo tudo bem. Eu estou tentando fazer assim o mais próximo possível daquilo que a gente fazia na sala de aula, dando uma aula com lousa, com explicação, com exercícios, do jeitinho que nós fazemos quando estamos aí em sala de aula, tá bem? Depois de 3 semanas estudando textos, aspectos textuais, interpretação, interdiscursividade, interdisciplinaridade, intertextualidade, a parte de semântica. Agora nós voltaremos para a gramática. E é uma gramática pesada porque envolve o estudo dos verbos. Então nós vamos ter aulas 23 e 24, o verbo, aqui não ainda conjugando, mas entendendo o que ele significa, o que ele expressa no texto. Então, o sentido dos diferentes tempos verbais no texto em que ele se apresenta, tá? Então, nós vamos ter a definição. Verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza em um determinado tempo, que pode ser agora, que já foi no passado, ou que vai ser no futuro. Chove agora, um marcador de presente. Choveu ontem, um marcador de passado. Vai chover amanhã, um marcador de futuro. Então, esses significados, eles podem estar inseridos no presente, no passado, no futuro, mas sempre indicando alguma coisa que o sujeito faz, um estado ou qualidade do sujeito, ou então retratando um fenômeno da natureza, tá bom? Como que nós vamos ter o marcador do tempo no verbo? É pela desinência verbal. Desinência de pretérito, desinência de futuro, desinência de indicativo, de subjuntivo, de imperativo. Então, em seguida, quando nós estudarmos a conjugação dos verbos, nós vamos deixar claro que o marcador de tempo é uma letra, uma vogal, uma sílaba que traz para nós a noção de agora, antes ou depois. Então, falando de tempo, nós vamos ter 3 marcas principais: presente, passado, futuro. O presente acontece no momento da enunciação. Enunciação é o momento da fala. Hoje os gramáticos preferem o termo enunciação do que no momento da fala. A professora explica o conteúdo de gramática. Acontece agora, esse exato momento. Essa é a noção literal de presente, simultâneo ao momento da enunciação. Passado, anterior, tempo anterior, anterioridade, anterior ao momento da enunciação. Ontem eu realizei uma pesquisa sobre coronavírus. Ontem realizei. Antes de agora, que é o nosso momento de enunciação. Então, tudo que aconteceu anteriormente, passado. Futuro, posterioridade. Posterior ao momento de agora. Agora eu explico. Amanhã explicarei os gabaritos. Então, nós vamos ter aqui a noção de futuro. Tempo agora, presente. Anterior a presente, passado. Posterior a presente, futuro. Ele se processa também em 3 modos. Modo indicativo, um fato certo. Agora eu estudo. Ontem eu estudei. Ontem eu estudava. Amanhã eu estudarei, um fato real, um fato certo. Modo subjuntivo, ele trabalha sempre na possibilidade, na hipótese. Então a gente chama de fato hipotético. Ele quer que eu estude, ele queria que eu estudasse. Se eu estudasse mais, teria um resultado melhor.
hipótese. Quando eu for a São Paulo, for futuro. Então, futuro, vamos dizer assim, possível, não é um futuro certo, certo? Irei a São Paulo amanhã é um fato certo. Se eu puder, irei, é um fato hipotético, tá certo? Então ele trabalha modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. O imperativo é a ordem, é o comando. Faça, não faça. Faça silêncio. Faça as suas obrigações. Não se permite buzina. Então, você tem assim, né, na condução da ordem, do desejo, às vezes solicitando, por favor, feche a porta. Então já não é aquele comando, aquela ordem, é mais com valor de solicitação, tá certo? Então aqui estão os dados iniciais da nossa aula. Marcadores de tempo, de presente, de passado, de futuro, no modo indicativo, subjuntivo ou no modo imperativo, tá certo? Então nós vamos ter aí os tempos verbais, mas aqui no indicativo subjuntivo. Imperativo já é comando, é mais independente de marcador de tempo. Certo, pessoal? Então agora eu vou trocar a lousa e nós continuaremos em seguida. Muito bem, continuando então. Vamos ver os tempos que compõem o modo indicativo. E vamos ver quais são eles, quais são as suas desinências e quais são os seus significados. Então, no modo indicativo, aquele que indica um fato certo. Quando eu me refiro a presente, agora, momento agora, na primeira conjugação, os verbos em ar, eu vou ter eu falo. Os verbos em er, eu vou ter eu vendo. Nos verbos em ir, eu vou ter eu parto. Então, para cada conjugação verbal, vogal temática A, primeira conjugação. Vogal temática E, segunda conjugação. Vogal temática I, terceira conjugação. Então, falo, vendo, parto. Pretérito imperfeito. Quando eu falo de passado, então eu vou envolver 3 tipos de passado. O passado que se diz imperfeito, o passado que se nomeia perfeito e o passado que se chama mais do que perfeito. Então, sempre que for passado, quer dizer antes do momento da fala. É um tempo anterior, aconteceu antes. Aí nós vamos ter o imperfeito, prefixo i, quer dizer não. Ele não tem uma noção perfeita de passado. Por quê? Porque ele sugere um tempo em andamento, em continuidade. Eu falava, primeira conjugação, eu vendia, segunda, eu partia, terceira. Então aqui, ó, vamos marcar a desinência que está indicando o tempo verbal. Vá para a primeira, ia para a segunda, ia para a terceira. Tá? Pretérito perfeito, o próprio nome diz, ele é perfeito. Ele aconteceu lá atrás e terminou, concluiu, fechou. Então, a noção de passado está perfeitamente realizada num tempo anterior. Então, nós falamos do verbo falar, falei, do verbo vender, vendi, do verbo partir, parti. Eu falei, eu vendi, eu parti. E o pretérito mais do que perfeito? Ele é mais do que passado. Por quê? Porque ele é o passado que acontece antes de outro tempo que já era passado. Então eu falo assim, eu falara, eu vendera, eu partira. É igual nas 3 conjugações. Quando você chegou, ele já saíra, ele já tinha saído.
o fato dele sair aconteceu antes do fato passado de alguém chegar. Quando você chegou, é passado. Ele já tinha saído, ele já saíra. É passado anterior a outro passado. Futuro. Aí também nós vamos ter dois tipos de futuro. O futuro que lida com um fato possível para ser acontecido e o futuro que tem um pé no passado. Então eu vou ter que falarei, venderei, partirei. No futuro do pretérito, falaria, venderia, partiria. Certo, pessoal? Então aqui somente apresentando quais são os tempos verbais e quais são as desinências que compõem esse tempo verbal, tá? Aí nós vamos para a segunda parte da aula, que é o significado dos tempos verbais. Muitas vezes a gente usa e o professor corrige porque aquele tempo verbal não estava adequado àquele contexto que foi apresentado. Então vamos entender o que cada um deles significa. Quando a gente fala no sentido literal, é no sentido real, é o sentido normal. Presente agora, passado antes, futuro depois. Isso é o valor normal. Porque depois nós vamos estudar que eles assumem outros significados de acordo com o contexto. Então, no significado padrão, literal, nós vamos ter presente indica o momento da fala, simultâneo, ao mesmo tempo do momento da fala. Por exemplo, agora estudamos tempos verbais. Isso está acontecendo agora, no exato momento em que nós falamos, a ação de estudar está acontecendo. Então, o valor literal de presente é simultâneo ao momento da fala. Agora, a professora explica o conteúdo de gramática. Neste momento em que eu falo, eu estou explicando. Certo, pessoal? Então, agora vamos trocar a lousa para ver os outros tempos verbais, tá bem? Vamos lá, pessoal. Para concluirmos, agora nós vamos para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, o próprio nome diz, ele não é perfeito. Ele é um pretérito assim que tem uma ideia de que ele continua, de que ele se prolonga. O passado não concluído, que se prolonga na linha do tempo. Por exemplo, os alunos esperavam a publicação dos resultados. Esperavam, então eles estavam esperando, não quer dizer que essa ação já tinha sido concluída. Esse daí é um pretérito imperfeito, do modo indicativo, certo? Ação em desenvolvimento, ação não terminada, não concluída. A leitura do pretérito perfeito, o próprio nome diz, ele é perfeito. Portanto, ele indica um passado que foi terminado, concluiu, acabou. A noção de passado, ela é perfeita. Ontem assisti a uma palestra sensacional. Foi ontem, terminou ontem. Fechado, concluído, pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito. Um passado que é anterior a outro passado. Então, você já tinha um fato passado e antes de que isso acontecesse, você vai ter um fato anterior. Isso é o pretérito mais que perfeito. Então, nós chamamos assim, é o passado do passado. É um passado que veio antes de outro passado. Por exemplo, quando você ligou, passado. Ele já saíra ou ele já tinha saído, aconteceu antes da ligação. A ligação era tempo passado, concluído, e o fato dele ter saído aconteceu antes ainda da ligação. Aí nós entendemos passado do passado, pretérito mais que perfeito. Na nossa linguagem usual, nós usamos muito mais a forma composta, tinha saído, do que saíra. Então, observem que muitas vezes o pretérito mais que perfeito vai se apresentar na forma composta. Futuro. Agora vejamos posterior, para frente. Posterior ao momento da enunciação. Então, ele é projetado para vir depois.
Nos próximos dias haverá uma reunião importante. Haverá. Então, uma projeção além do momento da fala. Agora, e eu projeto para os próximos dias. Futuro do pretérito. Então, às vezes, isso fica meio estranho para nós. Como é que é um futuro e que é também pretérito? Então, vamos tentar entender. Exprime uma ocorrência posterior a outra passada. Então, você tem um tempo passado e tem uma noção de futuro que tem o pé no passado. Por exemplo, ele chegou no domingo. Domingo para nós é passado. Hoje é quarta, então é passado. Na terça eu chegaria também. Então, vamos dizer assim, com relação a hoje, ele é passado. Mas com relação a domingo, ele é futuro. Por isso que a gente fala, é um futuro do pretérito. Futuro, terça, com relação a domingo. Mas passado, terça, com relação a hoje, que é quarta-feira. Isso é futuro do pretérito. Então, ele tem, com relação a um tempo, ele é futuro. E com relação a outro, ele é passado. Futuro anterior denota uma ocorrência posterior, que vem depois, em relação ao presente, agora, mas que é passada em relação ao futuro. Então, nós vamos ter aqui, ó. Hoje é dia 6. Então, eu falo assim, dia 8, devolverei seu livro. Dia 8 é futuro, vai ser ainda. Pois no dia 7 já o terei lido. Então, dia 7 com relação a dia 8 é passado. Denota uma ocorrência posterior em relação ao presente. Hoje é 6. Eu vou devolver no dia 8, porque no dia 7 eu já acabei de ler. Então, nós temos 3 marcos temporais. Dia 6, hoje. Dia 8 eu farei a devolução, porque no dia 7 eu já terei terminado de ler o livro. Então, é isso que se chama futuro anterior. É essa forma aqui, ó. Terei lido, terei trabalhado, terei falado, terei examinado e assim por diante. Isso se chama futuro anterior. Certo, pessoal? Então, aqui estão sintetizados os tempos verbais com seus respectivos significados, com as suas desinências, como marco temporal. E na próxima aula nós vamos dar continuidade agora estudando as conjugações e estudando também os sentidos não literais dos tempos verbais, tá? As atividades desta aula. Em classe, na página 47, vocês farão os exercícios de 1 a 6. Todos esses exercícios eu vou verificar quando nós voltarmos. No plural, vocês vão fazer tarefa mínima e complementar. Esse capítulo de verbos, ele está bem subdividido. Tem capítulo 12, tem capítulo 13, tem capítulo 14, tudo falando de verbos. Então, vocês prestem atenção, porque de cada capítulo foram tiradas algumas questões. Então, por exemplo, no capítulo 12 e no capítulo 13, vocês vão fazer os exercícios que estão indicados lá, tarefa mínima, tarefa complementar. São poucos exercícios, acho que são 13 no total, somando mínima e complementar. Certo, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. É a primeira pincelada para o estudo de verbos, porque ela vai ainda umas 5, 6 aulas aí para frente, só fazendo o trabalho do estudo do verbo. Certo? Uma boa semana para vocês, um bom estudo e vamos em frente. Até mais, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.